Diversas modalidades de pesca são praticadas na Baía de Guanabara, mas apenas 12% do espelho d'água é livre de restrições para a atuação de pescadoras e pescadores. A falta de saneamento, a poluição e o tráfego de embarcações são os principais desafios enfrentados por quem vive da pesca. Nesse vídeo, vamos conhecer de perto o dia a dia de mulheres e homens que vivem na Bahia. Bom, eu sou nascida e criada aqui e tem só uns 13 anos que eu comecei a pescar. Por meus filhos, né? E nada, não é nada, é duas crianças pequenas e não tô tendo outras oportunidades da vida. E comecei a pescar. Fui uma vez, fui outra e comecei e começou a dar sustento da casa. A maioria aqui é mais só pesca. Vive de pesca ou às vezes consegue alguma coisinha fora, mas é difícil. E depende mais daquilo ali. Eu já sou mais de... Tá ruim aqui? Vou pro outro lado. Tá ruim aqui? Também vou pro outro. Eu dou o meu jeito. Vou na pescaria que chamar, eu tô dentro. Só não leva muita gente, né? Porque eles preferem mais levar o homem e eu só vou na proa quando falta mesmo. Mas eu tenho sempre o parceiro que pesca. Na hora que eu falo assim, bora, bora. Antigamente você jogava uma rede ali rapidinho, tirava seu sustento. Agora tem que ralar. Sai de madrugada, volta 3 horas da tarde. Para conseguir uma caixa, duas. Cara, para ser pescador hoje, uma redinha custa 3 mil. Um barco a remo agora é 3 mil. Para tu fazer um barquinho de fibra é 5 mil. Não é mole não, cara. Tá mudando muito lixo, muita química dentro da água. Tá diferente. Muita espécie sumiu. Tem navio aí que a gente não vai citar nome. De repente, os caras fazem lavagem de tanque, né? Tem barco também que dá vazamento. Aí parece nata de óleo em cima d'água. E a frequência é de navio, né? Entrando para descarregar petróleo, não sei, o gás. E a gente tem que parar a pesca e deixar eles passar pra gente pescar. O navio não para. Do jeito que ele vem, ou você corta a rede, ou o navio passa por cima de você. Ô, Tricolor, aquele acidente nosso foi quando? Em março, né? Porra, depois do trauma, quando passou, aí o efeito aí, pô, me deu uma tremedeira, eu comecei a chorar do nada. Pô, pensou, cara, igual o filme de James Bond, quando estoura a lancha assim, a lancha passou por cima da gente assim, no meio, estourou o barco. Aí veio uma traineira, colega nossa, que pegou a gente e botou em cima e fomos pra beira da praia. Foi brabo. A sensação do que tá no mar é que você parece que não existe no mundo ali, tá flutuando. A mente fica vazia, esquece tudo que você tem que fazer, todos os problemas. Tudo. É uma meditação boa. Sai pesado e volta leve.
Eu falo que eu tive muitos dias bons, agradáveis na pesca, quando eu comecei a pescar. Hoje em dia ela caiu muito. Muita traineira pescando, né? A traineira mata 10 vezes mais do que a gente só mata peixe grande. As redes são altas, a nossa rede é malha plástica, peixe miúdo coa. Antigamente tu matava um peixe, tu pegava tua família para passear, né? Antigamente você ganhava em fartura. Hoje em dia o dinheiro jamais para sobreviver. Eu me viro. Pesco, quando não tô pescando, eu pego o peixe aí, limpo, vendo. Faço uma unha, faço um cabelo. Se chamar pra obra, eu vou também, virar massa. Eu corro atrás. Porque trabalho fixo não tem. Bom, eu sou filha de pescador. Meu marido era catador, era caranguejeiro. Aí agora a gente já está há 5, 6 anos com o curral. Ele trabalhou 2 anos de carteira assinada, eu também trabalhei. Mas aí a gente diz que esse cantinho aqui está dentro da gente. Essa beirada aqui, você pegava camarão, siri. Então, assim, hoje em dia não tá fácil. A gente não sabe, né, muito o que está acontecendo. Mas, assim, a gente que viveu lá atrás, a gente não consegue desistir. A gente viveu muito bem do peixe. Nós tivemos derramamento de óleo. Nossa, olha... Isso aqui ficou tomado. Depois desse derramamento para cá, o peixe só sumiu. Sempre foi 3. 2 para pescar, 1 para rodar barco. Aí o meu filho já está crescendo, né? E aí a gente já está botando ele, porque sempre falta um. Tem que esperar ele. Tá agarrado. É jeito. Tá aprendendo a ele, Felipe. Ah, é legal, só que cansa um pouco, né? Ela fica lá em cima com meu pai pescando com ele. Eu rodo o barco, tiro a água do barco e às vezes eu ajudo meu pai. Conseguiu rodar ele? Curral areiado sempre tira mais água. Legal, eu acho legal. É quando você pega o peixe, né? Aí é meio legal. Caranguejeira, catadora tem muito, né? Muita mulher, mas curraleira não. E é difícil, porque a gente é mulher, né? Então, no começo, vai nada, só vai passear. Foi pescar, pescou nada.
Pescou, pesca direitinho. É mais pesado? Sim, quando a gente pesca em tudo, realmente é pesado. Curral de fundo é mais pesado? Sim, muito mais pesado. Mas por que a gente não pode fazer? Só porque a gente é mulher? Eu comecei a pescar assim. Eu fui um pouco abandonada pelos meus parentes. Aí eu não aguentei mais viver dentro de casa. Fui morar na rua. Catava latinha, papelão, essas coisas. A gente vendia na rua. Aí foi um belo dia assim, eu estava assim na rua assim. Essa moça passou. Aí me chamou, perguntou: menina, você quer um teto? Aí eu perguntei: você tá? Aí eu vim morar com ela. Aí dali eu fui pra beirada da praia, lá no Limão. Aí lá os homens lá, tudo lá querendo fazer parceria, né? Aí eu falei pra eles: eu não sei pescar não, vim pra cá agora, mas eu nem conheço vocês. Mas já que vocês querem parceria, eu aprendo rápido. Aí você: tá. Eu falei para mim mesmo: Senhor, meu Deus, eu quero que o Senhor um dia me dá uma grande, assim, felicidade de eu ter meu próprio barquinho para mim poder pescar. Aí foi aonde que eu conheci o Negão. Eu não sabia nada de pescaria, nada. Nem botar o pé no mangue, nem botar o pé dentro d'água, nem nada. Aí a Nilce falou assim: vamos pescar comigo? Eu falei: vamos. Aí fui aprendendo com ela, ela me ensinou bem. Pescar de rede, ela também me ensinou muito. Graças a Deus, até hoje eu tenho que levantar a mão pro céu, que ela me ajudou muito. Só que no caranguejo eu fui mais craque do que ela. Aí depois nós fomos pescar junto, eu e ele. Aí a Nina ficamos pescando, ensinei ele muito, tenho maior orgulho de ter ensinado ele também, sabe? Aí a gente fomos pegando aquela malícia lá de armar nossa rede, armando. E eu tô nessa luta aí já há uns 20 e poucos anos aí de caranguejeiro aí. Pesco também de rede também, mas agora com essa maré que tá aí ruim de peixe, aí eu parei de pescar, agora eu só tô no meu caranguejo só. Às vezes, na segunda, a gente faz a rede, aí vai de terça até sábado, a gente colhe. A gente não tendo nada, nem ter um quintal aí para capinar, alguma cerca para fazer, aí a gente vai direto pro mangue. É assim, a nossa brincadeira no mangue é assim, todo dia, porque se a gente sai de casa, né, aborrecido, chateado, a gente não consegue trabalhar. Quero todo mundo curtir esse vídeo aí, hein? Aí, ó. Isso aí, filho. Eu corto os galhos de cima, porque esses já estão mais velhos, a gente pode cortar esse. Dou 2 voltas, porque o que acontece? Se o caranguejo puxar bem, a rede não solta da madeira. Aqui é um caranguejinho que a gente vai ver amanhã como é que vai ser. Se é macho, se é fêmea. Se for fêmea, a gente solta. Se for macho, a gente leva. A diferença é muita, porque logo que você tira, você vê que a fêmea não tem cabelo. E o macho é cabeludo. cheio. E a parte íntima deles. Aqui você vê que a fêmea é lisa. Aí a gente joga pela sorte. Se o caranguejo sair grande, a gente pega. Se sair fêmea pequena, a gente solta. A maior nós leva, é só as menorzinhas que a gente solta. Não, essa aqui tá mais para soltar. Tem que limpar ela direitinho para poder soltar ela. Quer ajuda da avó? Abre o buraco. E aqui o galho. É uma sensação boa poder tocar na lama.
As provas tá começando agora e não vai ter tempo de ouvir. Aqui, como é que ele voa? Deixa que ele vai soltar sozinho. Antigamente não tinha buraco aqui no mangue pra gente pegar caranguejo. E ele era todo pelado, todo morto. Aí nós ia pro mangue, levava um balde, pegava as mudinhas, as sementes, levava pro viveiro. Aí todo dia a gente ia molhando. Aí quando tava assim, 1 metro e pouco, a gente levava pro mangue. Eu trabalhava mais na parte de embarcação. A gente pegava, botava no barco e a gente botava dentro de uma caixa dessa de peixe e saía puxando na lama. A lama ali era brava, porque a lama vinha acima do joelho. A gente tinha que andar de 4. E a gente conseguiu plantar, graças a Deus, esse mangue aqui que tá bonito. E ali a gente já não ia plantando, que ficou lá agora tudo uma selva ali, né? Aí amanhã tem que vir aqui e ver se dá pra pegar ele. A gente vai lá, nós pega nosso caranguejinho, nós vende. Sempre tem um trocadinho dentro de casa, que é o necessário. Tô com 4 netos aí, criados só com caranguejo. Leva eles pra feira também. Vamos ensinando como é que faz também, porque um dia nós não sabemos se vai estar vivo. Amanhã, adiante, elas podem estar aí pegando seu pão de cada dia no mangue, vendendo. Tá no mangue, pra mim, é um prazer. É um trabalho que eu gosto de fazer. Não troco essa profissão por outra. Pode vir muitos que eu trabalhei em muitas casas. Eu fui muito criminada por causa da minha cor. Aí depois que eu passei e vim pro mangue, eu adoro fazer tudo isso de pescaria. E gostaria essa vida para meus netos, mas só que a gente tem que pensar um pouco mais alto para eles, né? Sustento eles um tempão com o negócio de mangue. A primeira mamadeira da minha neta mais velha, que vai fazer 15 anos, foi um pirão de caranguejo, que não tinha nada para dar para eles, né? E tenho orgulho demais. Até quando Deus estiver me dando força e saúde, eu vou estar no mangue. Eu vou estar no mangue aí, com a graça de Deus. Eu acredito que... Não posso dizer eu vou mudar o mundo, mas eu acredito que devagarzinho, devagarzinho, a gente está mudando devagarzinho. Quando eu entro num barco para poder ir pescar, não é só a renda, entendeu? Não é só o dinheiro, não é só o trabalho, mas também é a lembrança, entende? Da infância, dos meus irmãos, do meu pai. E toda vez que eu vou, eu me emociono, porque eu lembro. Por um tempinho atrás até sonhava, mas hoje em dia já não tem nem sonho. Porque tá tão difícil que a gente não sabe nem o que vai acontecer. É muita coisa acontecendo, tanto na água como na terra. Será que vai ter peixe? Ou vão viver só de indústria e lá na frente não ter trabalho? E por que vão viver? A mídia podia divulgar o pescador, largar uma rede, mostrar o que a gente faz todo dia. Eu nunca vi. E aí? Fala aí. A gente é esquecido, não é? A realização do projeto de educação ambiental Redes da Baía de Guanabara é uma medida de mitigação exigida pelo Licenciamento Ambiental Federal, conduzido pelo IBAMA. O projeto Redes da Baía de Guanabara tem como objetivo apoiar a discussão sobre o uso comum do espelho d'água da Baía de Guanabara, ao refletir sobre a gestão e a governança dessa zona marítima. Desenvolvido pela empresa Total Energies EP Brasil, o projeto é uma das medidas exigidas no Licenciamento Ambiental Federal para a produção e exploração de petróleo e gás em alto mar, no campo de Lapa. A série audiovisual Espelhos da Baía é composta por 5 episódios e um média-metragem. Buscamos apresentar uma leitura das múltiplas relações territoriais, sociais, econômicas e ambientais existentes na Baía de Guanabara, ao apresentar personagens dos diversos segmentos sociais que nela vivem e trabalham.